Eliezer, querido, vamos à nossa oração inicial, em função do horário. Queremos desde já, Senhor, amado Mestre Jesus, agradecer, em nome de todos os espíritos de luz, esse trabalho magnífico da doutrina espírita de levar conhecimento aos corações, alento aos que sofrem neste momento de pandemia, que possamos, Senhor, com a palestra de hoje, trazer para nossos corações essa consolação de podermos entender o motivo de tanto sofrimento. Te agradecer, Jesus, por esta oportunidade deste trabalho tão singelo de nossa parte, mas grandioso diante da necessidade de todos. Muito obrigado, Jesus, pela saúde do corpo físico e espiritual, dos nossos trabalhos, que nos garante o pão de cada dia, nosso alimento para o corpo físico. Gratidão, Jesus, pela saúde de todos. Te pedimos, olhai pelos mais necessitados, por todos aqueles recém-desencarnados, aos nossos irmãos que estão no plano espiritual, muita assistência a todos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Eliezer, querido, é uma temática desafiadora, é uma temática para a qual o Espiritismo também tem muito a dizer. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está passando aqui na live conosco, os trabalhadores do Vinha de Luz, o público do Vinha de Luz, corações encarnados e desencarnados se irmanam nesse momento para conversarmos um pouco nessa direção. O Eliezer vai moderar as questões que vocês forem apresentando aí, para que a gente possa ir refletindo juntos, vai fazer também as sínteses que ele achar pertinente. Seja muito bem-vindo também, Léo, que é um trabalhador da Casa Espírita, lá do Reencontro, um irmão muito querido. Eliezer, inicialmente nós precisamos circunscrever que pandemia é uma expressão que deriva de dois vocábulos gregos. Pan, que significa dizer tudo, todos, e demos, que é povo, gente, pessoas. Etimologicamente, pandemia quer dizer algum acometimento em todos, em todas as partes, ao mesmo tempo, em todas as pessoas. É algo que se prolifera por tudo e em todos os lugares, irrestritamente. As pandemias, elas não são novas na história da humanidade. Nós já atravessamos algumas muito árduas para a nossa condição de saúde, de enfrentamento humanitário, de luta pela vida. Entre elas nós temos a lepra, a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola, o cólera, a gripe aviária, o H1N1 e a Covid, e o Covid-19 é mais popularmente conhecido como coronavírus agora. Hoje, nós, em relação ao Covid-19, alcançamos mais um triste novo recorde, que são 881 mortes nas últimas 24 horas. Em relação a hoje, nós temos no país, com os números atualizados, 11.519 desencarnações por Covid-19 atestadamente. E infectados no país hoje, oficialmente, nós temos quase 170 mil habitantes brasileiros. Existe um estudo da antiga composição ministerial desse atual governo que os casos de subnotificação no Brasil podem chegar a até 15 vezes mais os números oficiais, em função de que não houve testes, há um problema estrutural no sistema de saúde, enfim, das mais variadas questões. Essa subnotificação pode alcançar 15 vezes mais o número de óbitos infectados que nós possuímos atualmente. Mas, por bem, as pessoas
vem esse quadro, e um quadro que se exponencializa e que se agrava a cada dia, e alguns dos nossos irmãos nos dizem impactadamente, ou dizem para si, na intimidade dos seus dias, impactadamente: onde está Deus? Onde está Deus nesse momento de tanta aflição sobre a terra? Outros, de algum modo, até conjuram, blasfemam, indignam-se com a circunstância, dizem: oh meu Deus, eu queria que isso passasse logo, eu queria que isso fosse logo embora, que a gente voltasse à normalidade o mais rapidamente possível, que isso amanhã acabasse. As reflexões vão um pouco nessa direção que a gente elaborou para hoje. Na primeira questão, quando as pessoas se perguntam onde está Deus nesse momento tão delicado para a humanidade? Cadê Deus? A gente pode responder que Deus está hoje vendo essa pandemia em todo o mundo, no mesmo lugar onde ele estava por ocasião da crucificação do seu Filho Jesus Cristo. No mesmo exato lugar, talvez. Então, há uma lógica de Deus que a nossa razão humana não alcança ainda. E que nós levaremos muito tempo, e em diversos patamares de gradação consciencial para entendermos de modo minimamente capaz. Onde está Deus, né? Onde está Deus nesse instante? Eu sempre lembro, por esses processos de reflexão com os irmãos espíritas, corações caros, que Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, nos diz assim: a tudo dai graças, porque tudo o que vos acontece é do consentimento de Deus. Então, Paulo não diz, não tem nenhum senão nessa condição. Paulo não diz: a tudo dai graças, porque tudo que vos acontece é do consentimento de Deus, menos uma pandemia, menos uma doença crônica, menos... Não há nenhum senão, não há nenhuma condicionalidade que nos retira a obrigação de darmos graças diante daquilo que se instaura no nosso mundo, na nossa vida, e que pelo qual a gente precisa batalhar, procurar superar, rezar, pedir por superação, procurar compreender, colocar uma análise mais qualificada sobre o que está acontecendo, para que a gente dê conta de entender com os olhos da resignação aquilo que acomete a nossa vida e ao nosso mundo. Mateus, antes de Paulo, a comunidade de Mateus, né? A comunidade de Mateus, porque o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 60, no ano 65 da era cristã, e nada, absolutamente nada, assegura que foi o próprio Levi, o próprio discípulo do Cristo, que escreveu o Evangelho de Mateus. Há uma escola, há uma comunidade, há discípulos de Mateus que podem ter sistematizado os escritos de Mateus e divulgado o cristianismo primitivo. Mas essa é uma outra questão. Mateus, no capítulo 10, no versículo 30, nos diz que até os cabelos nas nossas cabeças estão contados, que Deus cuida dos pardais, dos pássaros, que nem plantam e nem recolhem cílios, e Deus cuida do alimento desses pássaros. E os lírios dos campos, que nem tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu do alto da glória de um lírio. E Deus cuida do lírio, que é hoje, não é amanhã. Nós valemos para Deus muito mais do que lírios e pássaros. Então, uma da primeira, se tudo está contado, até os cabelos das nossas cabeças, aos olhos de Deus estão contados, estão dentro de uma lógica, estão cuidados por Deus, estão abrangidos por Deus. E Paulo nos lembra depois que a tudo nós devemos dar graças. Então, há uma lição para que nós compreendamos nessas pestes, nessas pandemias, nessas hecatombes, sobre a condição humana.
Algumas delas são respostas diretas, mais imediatas, da imprevidência do homem no convívio com a natureza. Na referência que o homem tem apresentado para o planeta, enquanto um vírus que o homem tem tentado a duras penas ser para o planeta. Então, por exemplo, um tsunami, a gente entende muito rapidamente que é uma resposta mais imediata que o orbe dá para profundos abalos na estrutura dos ecossistemas que rodeiam, que favorecem a vida vegetal, animal, hominal. E quando acontece um tsunami, essa resposta está muito mais vista em relação ao impacto degenerativo, desagregador, desumano que o homem faz para com o orbe. E o planeta, ele tem uma autoconsciência, o planeta é um ser vivo. O planeta é completamente um ser vivo. Nós residimos dentro de um ser vivo. A água é viva, por exemplo, né? Quando a água morre, a água apodrece. Uma planta é viva, o planeta é vivo. E tal qual qualquer elemento vivo tem uma estrutura de vida, tem uma dinâmica de vida, e nessa dinâmica de vida incorpora condições de autodefesa, incorpora condições de informe, de apresentação da sua exaustão em relação a essa dinâmica de vida e de interação com aqueles que nele residem, nele planeta residem, buscam a vida, sobrevivem. O planeta consegue sobreviver sem a raça humana dentro dele. O planeta tem totais condições de sobrevivência sozinho, sem a raça humana aqui. Mas a raça humana não tem condição de sobrevivência ainda sem o planeta Terra. Um dia terá. Infelizmente, tudo que é material um dia acabará. Tudo que é material responde a um processo de desenvolvimento e de favorecimento da vida dentro de uma etapa, de um recorte espaço-temporal. Mas tudo, absolutamente tudo que é material, um dia não mais existirá. Existe uma discussão astrofísica, científica. Os espíritos, não é a questão espiritual, os espíritos só falaram isso para os espíritas. É um esclarecimento astrofísico, que o Sol um dia apagará. O Sol, o nosso Sol, que mantém a vida e o funcionamento e a gravidade dentro da Via Láctea, da nossa galáxia, um dia ele não mais existirá, porque ele queima internamente massas atômicas de hélio e hidrogênio fundidos. Essa fusão de hélio e hidrogênio mantém a combustão do Sol, e quanto mais o Sol queima, mais ele queima irradiantemente e menos massa atômica ele tem para queimar no seu interior. A energia que mantém o Sol vivo em combustão não é uma energia renovável para ele próprio enquanto corpo celeste. Ele está queimando cada vez mais e o Sol está crescendo. É uma explicação científica, astrofísica essa. Não foram os espíritos que nos revelaram isso. É estrela, não é? Oi, sim, exatamente. Boa, Eliezer, muito bem lembrado. É o caminho de vida, de existência de toda estrela, como o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Então, o Sol está crescendo. A gente tem a impressão de que o Sol está mais quente a cada ano, porque de fato ele está mais quente, ele está queimando mais combustão e com isso ele está crescendo. Um dia o Sol incorporará o espaço onde há Vênus e Mercúrio. Vênus e Mercúrio deixarão de existir daqui a 3 bilhões e meio de anos, porque o Sol, queimando cada vez mais incandescente, mais irradiador, mais quente ele vai ficando, e mais espaço ele vai tomando. Quando, daqui a 3 bilhões e meio de anos, quando o Sol tiver alcançado o espaço orbital de Mercúrio e Vênus, o Sol estará tão quente, que nenhuma vida orgânica que nós conhecemos existirá no planeta Terra. No planeta Terra, tudo estará liquefeito, em estado líquido incandescente, daqui a 3 bilhões e meio de anos. E se a raça humana ainda estiver no universo, necessariamente ela não vai mais poder estar existindo no planeta Terra, porque não haverá condições físicas no planeta Terra para que a raça humana aqui continue a existir.
a raça humana necessariamente vai estar precisando morar, por essa ocasião, em outros orbes, materialmente, fisicamente. Do meu pai, né? E fora de outra galáxia, em outra morada da casa do Pai. E isso quer dizer, inclusive, que a humanidade está fadada ao desenvolvimento espiritual. exato, né? exato. E esse desenvolvimento espiritual não acontece sem o desenvolvimento material, intelectual, científico, moral, porque não há desenvolvimento espiritual desvencilhado do conhecimento científico, do conhecimento humano. Não é? Nós nascemos na condição humana para nos humanizar. Nós não nascemos humanos, nós nascemos na espécie humana. Para nos humanizar é preciso que nós desenvolvemos um equilíbrio espiritual, um equilíbrio humano, uma empatia, uma série de valores relativos à caracterização da nossa condição subjetiva de existir na direção de humanizarmos. Nós nascemos na espécie humana, mas nós precisamos nos tornar humanos. E nos humanizando, tornamos-nos humanos. E essa humanização depende de evolução espiritual, quer seja por qualquer formatação doutrinária que a gente possa acessar, nos identificar, desenvolvermos, ou quer seja por qualquer relação de espiritualidade, sem formatação doutrinária. Porque é possível nós desenvolvermos a espiritualidade sem necessariamente nos vincularmos a nenhuma profissão de fé, a nenhuma formatação doutrinária. No nosso caso, não. Nós somos trabalhadores espíritas, nós reputamos uma dada formatação doutrinária. Os irmãos católicos, os irmãos pentecostais, evangélicos, hindus, estão vinculados aí a uma religiosidade que decorre de uma formatação doutrinária. Mas há aqueles que sentem a necessidade de espiritualidade e ainda não desenvolveram afeição por nenhuma formatação doutrinária. São outros casos. Pois bem, Eliezer, então o planeta, o Sol, quanto ele chegar num processo de exaustão hiper exponencializada, quando ele chegar na dimensão onde está Vênus, ele vai começar uma infusão, porque ele vai ter menos massa para queimar e vai começar uma infusão, vai começar a reduzir-se por falta de matéria-prima interna para queimar e alimentar a sua combustão, não é? Perene. E aí ele vai sofrer uma infusão, vai queimar cada vez mais, vai ter cada vez menos, e daqui a 4,5 bilhões de anos, os núcleos de elétrons do Sol vão atritar entre si, já sem massa de hidrogênio e de hélio, e nesse processo de atrito entre si, o Sol explodirá. E quando o Sol explodir numa supernova, toda a força gravitacional que ele exerce sobre os corpos na Via Láctea se dispersarão e buscarão outros abraços gravitacionais de outras galáxias. E a galáxia Via Láctea vai deixar de existir, como tudo o que é material, que foi feito para acomodar um estágio de desenvolvimento da vida por um tempo em função de um dado fim. Então, nós estamos num processo que leve 4,5 bilhões de anos, ou quer leve 50 anos, ou quer leve um ano. Nós estamos em profundos ciclos renovadores que nos chamam a condição moral, que nos chamam a condição de evolução. Então, vamos colocar reparo, como diriam as nossas avós. Meu filho, ponha reparo. Se não está dando certo, ponha reparo. Então, vamos colocar reparo como é que nós estávamos antes do Covid-19, não é? Elias, me ajude aí a lembrar de algumas questões. Um processo de recomeço. Sim, sim. Né? Me ajude, Elias, a lembrar de algumas questões, por favor. Por exemplo, antes do Covid-19, nós nunca trabalhamos tanto por tão pouco. Nós estávamos num processo profundíssimo de trabalho, um processo de cada vez nós trabalhávamos mais e nós tínhamos menos, pelo mais trabalho que nós imprimíamos. Antes do Covid-19, nós nunca alcançamos uma escala de tanto consumismo quanto nós estávamos. Nós estávamos, em matéria de consumismo, piores do que nunca, em todo o orbe, em todo o planeta. Antes do Covid-19, a desigualdade social nunca tinha sido, na história humana, tão grande.
Um pouquinho antes do Covid-19, foi divulgado um estudo de uma organização internacional chamada Oxfam, que dizia que atestava por A mais B que menos de 1% da população mundial dominava mais que a metade da riqueza no planeta. Menos de 1% dominava mais que a metade da riqueza no planeta. E veja que esse dado já é preocupante, mas havia algo ainda mais preocupante dentro desse dado. Os esquemas de concentração de renda que fazia com que cada vez mais existisse mais em menos pessoas dentro de um dado grupo e cada vez mais existisse menos com mais pessoas. Esses esquemas, esses mecanismos de transferência de renda, eles estavam agudizados a extremos. A ciência nunca tinha sido tão humilhada em todo o processo da história humana. Nós nunca fomos tão negacionistas, nunca fomos tão desumanos, nós nunca fomos tão levianos em relação à pesquisa, a pesquisadores, à universidade. Voltou. Ele Travou, mas voltou. Eu estou lhe vendo. Tá tudo Pronto. ok aqui. Eu acho que Só para que você não perca a internet, né? Tá com tempo de chuva aqui em Uiraúna, imagino que Cajazeiras também. Aí a internet dá essa variadazinha. Eu não estou Deixa na tua reflexão. No mestrado, uma professora passou um texto de uma autora que me foge o nome agora, mas o nome do livro é O Novo Neoliberalismo. E aí, e esse livro, ele já tem, assim, digamos, algo em torno de 10 anos, ele não foi um livro lançado agora, ela fica reeditando o livro e trazendo novas informações. A maneira como, assim, a forma como o consumismo, a forma como o próprio sistema capitalista busca se realimentar, né, para poder gerar maiores dividendos, e aí eles colocam como o novo processo é o qual? Não existe mais invasão física, como se fosse uma guerra, exército invadindo território. Eles invadem de uma maneira econômica e tornar aquele lugar produtivo para o sistema capitalista, né? Para que isso aconteça, chega um momento que essa bolha cresce tanto que o próprio sistema capitalista, ou os grandes capitalistas, né? Os megacapitalistas, nós temos empresas que têm PIB com um valor muito maior do que certos países, né? Por exemplo, a GM, né? General Motors, que chega a PIBs anuais aí, muitas vezes de 2 trilhões, né? O PIB do Brasil é pouco maior do que isso. Uma empresa tem um PIB desse tamanho. E o que é que eles fazem? Geram uma crise para que, é o que está acontecendo nesse momento, geram uma crise, a maioria das bolsas de valores caem, as empresas se desvalorizam. Por incrível que pareça, estamos passando agora por um momento, inclusive, de deflação. Para quem não percebeu, a gasolina já baixou quase R$1, né? E isso é um efeito cascata, né, em todo o planeta. Para quê? Essas empresas quebrando, caindo, diminuindo seus valores, os grandes capitalistas, eles mesmos que geram a crise, vão lá e se realimentam dessas mesmas empresas, comprando esses mesmos... Para quê? Para alimentar apenas seus próprios cofres, digamos assim, né? Só para gerar mais dinheiro. E sempre que isso acontece, em economia, a gente costuma dizer isso, que não tem como mexer numa variável se não mexer na outra. Se tem alguém ganhando, é porque tem alguém perdendo. Sim, sim. Boa. Um economista de plantão nunca deixaria passar esse alinhamento, né? Muito obrigado, Eliezer. Então, veja, nós nunca estivemos antes do Covid-19 tão ausente das nossas casas e tão ausente das nossas famílias. Os nossos velhos, antes do Covid-19, nunca foram tão relegados à própria sorte. Nunca foram tão moralmente pouco olhados como estavam, não é? O cuidado com os nossos filhos estarmos inteiros aonde nós precisávamos estar, nunca esteve tão pessimamente comprometido, não é? Porque, por exemplo,
as lives, não é? As pessoas entram e saem das lives com um ritmo adoecido. Ficam pulando de live em live, a pessoa está dentro da casa espírita pensando nas contas, a pessoa está com o filho, do lado do filho, está mexendo no WhatsApp, está mexendo nas redes sociais, e está perdendo aquele momento de olhar, de atenção, de carinho, de cuidado, de representação de amparo para o filho. E todas as respostas que os nossos filhos derem ao mundo, uma grande parte da responsabilidade dessas respostas que eles estiverem dando ao mundo é nossa a responsabilidade. E muitas vezes um filho cresce abandonado paternalmente com o pai ou a mãe dentro de casa, porque preocupado com o trabalho, com uma outra coisa, porque não reserva aquele tempo para brincar, para olhar, para cuidar, para abraçar, para cheirar. O filho, porque sempre a todo momento o filho está relegado a um plano da própria sorte, em função de que as pessoas não estão dando conta de estarem por inteiro com o próprio filho, consigo mesmo. E essas fragilidades emocionais vão crescendo, essa carência afetiva vai crescendo, não é? Então, a gente vê decisões infelicíssimas, uma atrás da outra, de casamentos que não precisavam existir, casamentos que contraem débitos no plano espiritual, casamentos de ocasiões fortuitos, porque eles foram deflagrados a partir de uma profunda carência estrutural nos corações daqueles que optaram por se casar. Casamentos que são confundidos, o sexo fala mais alto, não é? O sexo fala mais alto no casamento. O casamento só dura até o tempo que o motivo da união perdura. O motivo da união perdura até um determinado tempo. Se a pessoa casa por sexo, o casamento dura até o motivo da união acabar. E como a carne, o vigor físico, a sexualidade, ela tem aí, em alguma dimensão desse vigor físico, um prazo de validade, e aí a gente fica pensando, né? Enfim, tem muitas questões envolvendo essas carências estruturais. E essas carências emocionais nascem de profundas ausências paternas e maternas no interior das residências, ao lado do próprio filho. Então, a humanidade nunca esteve tão posta em xeque, não é? Lamentavelmente, nós víamos discursos de que a tortura, ela era, sim, nos evangelhos justificadas, que um grupo social poderia, assim, ser torturado e outro grupo não. Nós víamos esse discurso crescer por dentro de algumas formatações doutrinárias, vergonhosamente, tendo sido Cristo crucificado após uma sessão de tortura. Fazia um torturado justificar a tortura. Então, essa putrefação da compreensão cristã em relação ao outro estava num processo de aceleração estrondoso. Nós não nos sentíamos mais no mesmo planeta antes do Covid-19. Eu me lembro de uma queimada histórica que teve na Amazônia, e São Paulo amanheceu embaixo de uma densa névoa de fumaça. E aí tinha comentaristas, cientistas na TV, dizendo que não podia ser da Amazônia, que era um fenômeno, não sei das quantas e tal, que não veio da Amazônia. E aí o pessoal da Unicamp seguiu a fumaça por imagem de satélite, fazendo um zoneamento, um zoneamento ecológico, mas através das regiões, dos biomas, e seguiu a fumaça e chegou na Amazônia. Eis que foi a prova de que nós residimos no mesmo planeta. A fumaça das queimadas na Amazônia, que amanheceram em São Paulo, denunciavam que nós residimos no mesmo planeta. Então, enfim, nunca se negou tanto o aquecimento global. Havia correntes científicas negacionistas do aquecimento global que estavam sendo cada vez mais aceitas. E nunca se discutiu tanto a redução do Estado, independentemente de sermos
um país profundamente desigual, um dos 5 piores países do planeta em matéria de desigualdade social. É inconcebível discutir redução drástica do Estado em uma configuração sociológica, antropológica, econômica, como é a condição de organização do Brasil. Defender o Estado mínimo é uma expressão de desumanidade também. Então, nós estávamos nesse pé, Eliezer. Nós estávamos nesse pé. E aí, a intolerância sexual, a intolerância religiosa, a intolerância... o Papa, o nosso irmão católico, dirigente de uma das maiores instituições do planeta, que é dos nossos irmãos católicos, precisou dizer que não havia mãe solteira. Mãe solteira não era condição de maternidade. Não existe mãe solteira, existe mãe. Existe mãe, não existe mãe solteira. A maternidade não tem estado civil. Então, porque essa questão da intolerância também com estruturas familiares diferentes também campeava. Havia uma estrutura familiar X que era tomada como uma referência universal e todas as outras estruturas familiares que não correspondiam àquele núcleo convencional, enfim, não tinham o status de família. Então, enfim, nós estávamos num processo e o planeta recebia, em consequências, em desequilíbrio, numa relação predatória do homem para com o orbe, o planeta recebia esse impacto, tanto na psicosfera, na frequência vibratória emanada dessa condição de desumanização galopante, quanto materialmente, biologicamente, no comprometimento dos recursos e das condições de vida para o próprio planeta e de todas as espécies que residem dentro do planeta. O planeta recebia em psicosfera e em comprometimento estrutural orgânico condições de pressão antrópica. E aí o planeta, ele se defende. O planeta, como um ser vivo que se defende, põe todo mundo para casa, porque vai fazer bem para todo mundo, sobretudo para ele próprio, enquanto uma unidade consciente que é viva e que nos contém em condição partilhada de existência dentro de si. Mas agora vamos aí, Eliezer, antes de entrar no Livro dos Espíritos, eu queria só fazer uma referência muito rápida em relação ao que a história da humanidade nos fala, de como os homens, a raça humana saiu das pandemias. Por exemplo, da gripe suína, da gripe espanhola, nós saímos muito melhor do que nós entramos. Muito melhor. A despeito de todos os milhares de milhões de óbitos que assolaram a raça humana. Mas o estado social, esse estado de proteção social, nasceu após a gripe espanhola e tomou forma de sistema e forma de regime, o estado de bem-estar social, a partir da gripe espanhola. O sistema de saúde público, que já tinha, de modo muito espaço, foi universalizado depois da gripe espanhola, que se percebeu que era preciso que houvesse uma estrutura de saúde pública, porque sem saúde pública não há saúde para ninguém. Não é? Sem saúde pública, se o gari que atende a minha rua, que é um serviço essencial, e isso é uma outra coisa interessante, que eu parênteses aqui, Eliezer, nós somos professores, nós dois. Veja que a nossa atividade, ela não é tomada em condições críticas para a raça humana como atividade essencial. Nós precisamos pensar de continuar produzindo, mas nós, professores, não somos tomados como condição essencial. Mas o gari que junta o lixo na nossa rua, o nosso irmão gari, ele é tomado como essencial, necessaríssimo. Sem ele, a pandemia se alastraria de forma infinitamente mais exponencializada. Sem ele, nós não existiríamos. Nem ele existiria. Foi isso que um amigo meu me falou quando os caminhoneiros pararam. Ele disse, tá vendo? Você devia ter sido caminhoneiro, ao invés de ser professor. Entende? Então veja que existe saber... Deixa eu me lembrar um momento da história. Eu era adolescente, eu tinha lá por volta dos 14, 13 anos, e
quando você falou assim que a questão da condição de saúde é uma condição pública. A cólera do início da década de 90, eu era adolescente, eu lembro perfeitamente, que a higiene de uma casa, a saúde das pessoas de uma casa dependia exatamente das do outro. E aí você morava muitas vezes na casa, tendo como vizinho uma pessoa menos instruída, que naquela época o que gerava a doença da cólera era exatamente a falta de higiene, né? Cuidado com o seu lixo, cuidado com as questões sanitárias de dentro de casa, esgoto, né? Era uma época que o Brasil tinha poucos esgotos nas cidades, a questão sanitária era bem mais precária, tinham poucos banheiros nas casas, as pessoas faziam isso muito ao mato, enfim, e aquilo tudo gerava doença. Então, essas doenças, assim como o Covid-19 atualmente, né, o meu bem-estar social muitas vezes depende da educação do outro. Quantas e quantas vezes a gente na padaria, né, que normalmente é somente isso que eu faço, vou numa padaria e enquanto eu estou lá, todo preocupado com máscara, mas alguém chega lá totalmente despreocupado, né, e enfim, e as pessoas, saúde de um muitas vezes depende da saúde do outro, né? E aí uma quantidade da sociedade tem consciência, tem o medo de adoecer, né? Tem todo um processo de preocupação, enquanto que uma boa parte está lá despreocupada, muitas vezes sendo levada por opiniões aí por políticos e na televisão, não vou citar nome, ninguém achar que nós estamos querendo atacar político algum, mas tem político que defende voltar ao trabalho, tem político que está aí dizendo que é só uma gripezinha, e essa gripezinha já matou mais de 11 mil pessoas. Imagina se tudo estivesse, digamos assim, normal, como anteriormente, todo mundo estivesse trabalhando, se estivesse tendo aula. Eu tive uma aluna que perdeu o pai, né, aí em Cajazeiras, por Covid-19. Imagina para mim, para todos os profissionais da escola e para todos da sala dela, da escola como um todo, né? Então, assim, foi um momento, no caso da cólera, onde se trabalhou mais a consciência naquela época. Eliezer, Kardec, em novembro de 1865, na Revista Espírita de novembro de 1865, ele nos traz uma matéria, um espaço na revista chamado Espiritismo e a Cólera, porque ele atravessou uma epidemia de cólera também durante o processo de codificação. E nessa Revista Espírita de novembro de 1865, nessa matéria intitulada O Espiritismo e a Cólera, ele nos pede para observar a ciência. Kardec, o nosso codificador, nos pede para observar as sugestões dos sanitaristas comprometidos com a defesa da vida e da ciência em prol da existência humana e da vida, cumprindo o uso social do conhecimento, dando conta de pôr socialmente o conhecimento científico em favor da vida, por uma questão humanitária, inclusive. Me perdoe a repetição, você me fez lembrar, é a Revista Espírita de novembro de 1865, cujo título do artigo é O Espiritismo e a Cólera. Pois bem, Eliezer, então, depois da gripe espanhola, existiu também os estudos de vacinas e medicamentos, que já existiam, mas do ponto de vista universalizado, articulados em rede, institucionais, por espaços do globo diferentes. Foi a primeira experiência dessa articulação em rede de estudos de vacinas e medicamentos em função do combate ao enfrentamento de pandemias, porque se percebeu que não dava para cuidar só do seu povo, só do seu espaço, só da sua gente, em função da dinâmica de interação humana. E isso a humanidade agregou após a gripe espanhola. Anexamos como patrimônio da alma humana esse processo de Estado social, rede de proteção social, saúde pública, estudos de vacinas e medicamentos em redes, por diferentes espaços do globo, o sistema sanitário, a necessidade de um sistema sanitário em todo o país. Também é uma conquista da humanidade que veio com a gripe espanhola.
Então, a humanidade tende a sair melhor quando faz uso social do conhecimento, da ciência, numa perspectiva humanitária, depois de cada uma dessas crises estruturais. Agora, muito recentemente, se definiu que um fundo financeiro, e os países que integram esse fundo financeiro para pensar vacina, para pensar medicamentos, para contribuir com o processo de celeridade das pesquisas e desenvolvimento, eles terão prioridade e um custo reduzido com os resultados dessas pesquisas. Os países que não integram essa conjunção de esforços em rede ficarão para um segundo plano no processo de venda, de distribuição dessas vacinas, e receberá essas vacinas de modo mais caro para a sua população. E decidiram agora nessa pandemia. Isso é novo na história humana, esse fundo financeiro de apoio e fomento à pesquisa. Enfim, o Livro dos Espíritos trata especificamente dessas questões. Na questão 737, a questão 741. Todas essas questões desse bloco tratam sobre flagelos naturais, pandemias e epidemias, as razões de acometimento delas na condição humana. Da 737 a 741. Na 741, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: é dado ao homem conjurar contra os flagelos que lhe afligem a alma? Então, Kardec está perguntando para os espíritos se é dado o direito dos homens, é sensato os homens conjurarem contra os flagelos, dizer: oh meu Deus, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, Senhor, onde que tu estás? Conjurar contra os flagelos. Aí os benfeitores respondem: muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que se adquire conhecimento, experiência e relação com Deus, ele os vai podendo, vai conjurando menos, porque ele vai se prevenindo, porque ele sabe pesquisar as causas e entender as causas pelas quais ele está sob o padecimento desses flagelos naturais. A questão 740 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores. Como eu disse ainda há pouco, Kardec, ao longo do processo de codificação, atravessou o enfrentamento de uma pandemia do cólera. E aí Kardec pergunta na 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem abraços com as mais aflitivas necessidades? Aí daí os espíritos respondem assim: os flagelos são sempre provas que dão ao homem uma ocasião para exercitar a sua inteligência. Os flagelos dão ao homem a capacidade de demonstrar e exercitar a sua paciência, a sua resignação, a sua obediência, a sua compreensão da vontade de Deus, das respostas do orbe para aquele propósito, para aquela dinâmica, para aquela forma de vida, naquela condição histórica em que os homens estão. Então, com isso, os espíritos estão a nos dizer que agora não há normalidade para a qual voltar. Então, quando a gente, em um momento mais desavisado, de dor dilacerante da alma, a gente diz: Senhor, quando é que isso vai acabar? Eu queria que isso acabasse logo. Eu queria voltar ao normal. Não tem normal para a gente voltar. Não tem normal. Nós precisamos pensar juntos e envidar juntos uma nova normalidade, uma outra circunstância de partilha dessas relações que vão se configurando como uma nova normalidade, porque não há normalidade para a qual se voltar. Foi por ela, por vivermos na condição em que nós estávamos a viver, que nós recebemos um vírus. E esse vírus é nosso irmão. É um irmão duro, é um irmão ácido, é um irmão que chega dilacerante, tal qual foi o irmão que da 10ª praga para o faraó egípcio por ocasião da libertação do povo de Israel, dos hebreus, da condição do cativeiro no Egito. Aquele anjo da morte que cruzou os céus egípcios, configurando a 10ª praga, aquele anjo da morte foi um sonoro irmão
para o faraó e para os hebreus. Um duro irmão que veio falar de um processo profundo de libertação da condição de opressor para o faraó. Ele também libertou o faraó da condição de opressor e da condição de libertação para o povo hebreu de um cativeiro que já durava 430 anos. Então, esse Covid-19 é um irmão para nós. E veja que é um irmão que vem com a misericórdia de Deus. Porque nós não pagamos, mediante a Deus, 1/100ª parte do que nós devemos em relação à expiação. Veja que nós temos no Brasil quase 170 mil infectados de Covid-19. Oficialmente, dados oficiais, quase 170 mil infectados. Desses 170 mil infectados, nós temos 11.519 mortes. Veja, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que 11.519 mortes não é nada. Uma morte já é muito, uma desencarnação já é muito, é uma violência atroz para os corações queridos daqueles que perceberam alguém desencarnando pela ação direta de uma pandemia. Mas eu quero mostrar que, apesar de ser duro, causticante, aflitivo, angustiante para a alma humana, cada uma das 11.519 mortes, são 11.519 mortes frente a 170 mil infectados. Ou seja, isso chama-se misericórdia divina. Deus está dizendo, vocês aprendam. O orbe, o planeta está dizendo, vocês aprendam, porque se nós estivéssemos perdendo a metade, 70%, 90%, há uma alta taxa de mortalidade, sim, desse vírus. 11.519 frente a 170 mil pessoas é uma alta taxa de mortalidade. Toda mortalidade configura alta taxa. Mas o que eu quero mostrar aí é a misericórdia de Deus. É algo em torno de 10% por aí, né? É a misericórdia de Deus que eu quero mostrar, entendeu? Porque não que as pessoas que desencarnaram por não haver misericórdia de Deus. Eles também contam com a misericórdia de Deus. Também contavam com a misericórdia de Deus. Por questões outras de comprometimento espiritual, por questões outras de comprometimento espiritual, não deles somente, mas também, preponderantemente, dos seus dirigentes, da sua estrutura de sistema de saúde, dos poucos cuidados que a inserção comunitária em que eles estavam incorreu, por uma questão de variáveis N. Eles, apesar de contar com a misericórdia de Deus, foram o caso de vir a desencarnar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nenhum irmão vigoroso, desde o anjo da morte do faraó no Egito, até o nosso irmão vigoroso, duro, chamado Covid-19, deixam de contar com a ampla proteção da misericórdia de Deus em relação aos seus feitos sobre a raça humana. Isso não significa dizer que nós não precisamos tomar cuidado, não precisamos rezar, não precisamos ajoelhar os corações e agradecer a Deus pelo livramento e agradecer a Deus por ele também. Porque nós não estamos facultados de deixarmos de agradecer por ele também. Porque Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5:18, a tudo dai graças. Isso importa dizer que nós devemos nos ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado pelo Covid-19. Muito obrigado porque os meus planos de enriquecer não deram certo. Chegou o Covid-19, os meus planos de juntar dinheiro mais do que eu preciso e me aprofundar ainda mais na escravização da materialidade, me distanciando de Ti. Muito obrigado porque os meus planos de enriquecer não deram certo. Apesar de eu ter estado altamente focado nesses planos até bem pouco tempo atrás. Muito obrigado porque não deu certo esses planos e o Covid-19 chegou. Uma colocação. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, ele fala que é melhor ser temido do que ser amado. Apesar de Jesus, né, em seus mandamentos, né, falando dos mandamentos mais importantes, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo. A pandemia, essas doenças que trazem desencarnes coletivos, né, elas provocam um medo, né? E todas elas, normalmente, entendem que é uma questão de Deus, né?
alguém até acabou de colocar aí abaixo, acho que foi Marcos Vinícius, o nome dele, que é uma resposta natural da natureza, né? Dizer desde já a todos os irmãos que estão acompanhando a gente que deixem suas perguntas, que o Yama vai responder, todas elas. Então, realmente parece que é necessário que a gente tema a Deus, porque quando vem esse tipo de situação, né, de pandemias, de desencarnes coletivos, as pessoas se voltam mais para Deus, começam a pedir mais, começam a agradecer mais. Obrigado, Senhor, por não ter sido comigo, nenhum dos meus e tal. É um sentimento um pouco egoísta, mas as pessoas se voltam realmente a analisar Deus desta forma. Mas eu já queria deixar para você uma pergunta, né, sem querer atrapalhar o seu raciocínio aí. A gente sabe que a Terra está nesse momento de transição, né? Daqui a pouco teremos um planeta aí de regeneração. Essas mortes coletivas atuais, você acha que são aqueles irmãos que já vão para outros orbes ou você acha que eles provavelmente vão encarnar aqui na Terra? Não tem como dizer. Não tem como dizer, porque muitos irmãos só foram imprevidentes. Nem tiveram uma vida tão lasciva, não tiveram uma vida tão embrutecida em relação ao compromisso com a mansuetude. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não foram... eram irmãos que tinham uma capacidade de amar, embora ainda amasse apenas, em muitas ocasiões, na maioria das vezes, os seus, mas estavam num processo de desenvolvimento do ato de perceber o outro. Foi uma imprevidência de não usar máscara, de atentar para um discurso não comprometido com a vida por parte de referências nacionais que podiam ajudar mais, mas têm ajudado muito pouco. Então, foram suscetíveis a discursos que lhe comprometeram a prudência, a previdência. Ou então foram irmãos que, pelas condições de pobreza absoluta, de falta de conhecimento básico, sanitário para as suas vidas, sequer acessaram esse conhecimento via mídias e meios jornalísticos, e por essa profunda consequência, sequela da desigualdade, não somaram o conhecimento necessário e incorreram nessa condição. Há diversas variáveis pelas quais esses desencarnes foram se dando na conta da responsabilidade maior de cada coletivo onde houve a morte, de cada sujeito que desencarnou. Então, eu não vejo que a maioria das pessoas que eu tive notícia que desencarnaram por Covid seriam pessoas embrutecidas a ponto de serem negadas para ela um novo reencarne, ainda nesse plano de provas e expiações, e a necessidade delas serem revolvidas para outros orbes que estão iniciando na condição primitiva os seus processos de compromisso para com a vida, para com a interação homem-trabalho-natureza, não é? Então, é muito possível que a absoluta maioria dessas pessoas que estão a desencarnar agora coletivamente, resgatando débitos, ainda voltem para esse orbe, porque não desencarnaram na condição de embrutecimento, de rudeza espiritual, para necessitarem ser degradadas para outros orbes em processos primitivos de início da vida, articuladas com os planetas, onde essas novas configurações de compromisso vão se dar. Meu amigo, o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto e meio. E aí eu pediria a paciência dos irmãos que estão plugados para voltar para a live. Assim que o Instagram derrubar a gente, nós temos mais 10 minutinhos, 15, para encerrar essas reflexões. E aí, se for o caso e vocês quiserem, a gente estende um pouco mais as questões. Mas a gente vai voltar. O tema é bom, passa rápido demais. A gente vai voltar assim que o Instagram derrubar a gente, e aí retornem para que a gente possa concluir as reflexões. Pronto. Então, na questão 535, Eliezer, do Livro dos Espíritos, na questão 535, diz assim: quando algo de venturoso nos sucede, é a Deus que precisamos agradecer.
eu queria, talvez a gente não tenha tanto lastro na codificação espírita de entender que Deus castiga ou que Deus é irascível, é um pai austero, é um pai que condena, é um pai que oprime, é um pai que precisa, de algum modo, ser algo qualquer que não amado, não é? Nós vamos cair em 1 minuto e 54 segundos. O Instagram está avisando aqui para a gente. Então, nós estamos em contagem regressiva para o Instagram derrubar a gente. Então, essa questão de que a gente precisa temer a Deus, ela é uma questão teológica de formatações doutrinárias, outras, que talvez a gente não encontre muito lastro de sustentação na codificação espírita, talvez, porque a questão 535, ela nos mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, soberanamente bom, justo e perfeito, sempre, em todo o tempo. Então, a vida de Jesus foi para anunciar isso. Sim, exato, exato. Então, é importante que a gente veja que nós estamos sob as necessidades de conciliação, de equilíbrio da relação homem-natureza, trabalho, ambiente, orbe. E essas necessidades de compreensão, de entendimento, de percepção da vida, ela não depende do castigo de Deus, ela não depende da humilhação para Deus. Jesus, todas as vezes que alguém se ajoelhou nos pés dele, ele falou, catou a pessoa, levantou e deu um abraço. Não deixou essa prostração, essa referência da humilhação, essa referência da subjugação, essa referência de quem busca atender pelo medo. Essa não é uma relação que é aprazível, que é agradável a Deus. Na questão 535, os Espíritos nos lembram isso, não é? Eliezer, querido, então, uma das coisas que nós precisamos referencializar nas nossas vidas é que nós servimos a um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, soberanamente bom e perfeito, o tempo todo. Então, um dos nossos compromissos é compreender melhor a providência de Deus. Porque nós entendemos muito pouco de providência de Deus. Muito pouco. Então, eu até sugiro, Eliezer, você ainda é o dirigente do Vinha de Luz? Hoje estou presidente, já se vanta para a gente, estou com a família, estou presidente do Vinha de Luz. Pronto. Então, por gentileza, avalie a possibilidade de oferecer uma sequência de estudos, de reflexão para os irmãos da casa sobre providência divina. Porque é algo que as pessoas ainda dominam muito pouco. A providência de Deus, ela é confundida com barganha. A providência de Deus é confundida com, se eu me comportar direitinho, Deus cuida de mim, Deus me compensa. Se eu não me comportar, Deus me castiga. Numa relação muito de barganha, uma relação muito espúria de que Deus está para punir ou para premiar cada uma das minhas ações, que Deus vai me encontrar depois do momento do meu desencarne, com o caderninho na mão, dizer, Eliezer, você foi, quando criança, muito mal com um gatinho que tinha na sua casa, você jogou água quente para pegar no gato, mas não pegou, você falou palavrão para sua mãe, menos 5 pontos aqui e tal, você jogou sal no sapo, menos 10 pontos aqui. Nós não vamos encontrar Deus não vamos encontrar Deus fazendo uma conta dos nossos acertos, dos nossos erros, por ocasião do desencarne. Não vamos. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores que se todo mundo que desencarna vê Deus, é julgado por Deus. Os espíritos superiores, respondendo essa questão, dizem não. As pessoas, quando desencarnam, não veem a Deus, porque elas estão entregues ao padrão vibratório das suas consciências. Só espírito superior e espírito puro veem a Deus. Todos os demais sentem, percebem, intuem, pressentem a condição divina, mas não veem Deus pela necessidade de padrão vibratório nessa direção da compreensão, do pôr-se perante a.
Então, os espíritos nos revelam, na questão 244, que nem todo mundo que desencarna vem a Deus. Há muito tempo atrás, Eliezer, muito tempo atrás, numa reunião mediúnica, eu senti um impacto, porque chegou um irmão desencarnado lá, angustiadíssimo, porque não tinha visto Deus ainda. Cadê Deus? Que ele procurou Deus em todos os lugares, ele não via Deus, via hospital, via posto de atendimento, via missionários da luz, obreiros da vida eterna, via as servas de Maria, e cadê Deus? Não via. Então, a gente entendendo melhor sobre a providência de Deus, a gente entende melhor essa relação com Deus e a nossa necessidade de consciencialização, passando de espíritos de terceira ordem para espíritos de segunda ordem, o que é que dá a providência de Deus nessa comunhão com a providência de Deus, nos qualifica padrão vibratório de ascensão das consciências para outros patamares e gradientes de consciência, ascensionando para a segunda ordem de espíritos, na direção dos espíritos de primeira ordem. Então, nós não vamos dar conta de compreender a escala espírita sem entender de providência de Deus. Nós vamos caminhar por muito tempo achando uma tirania na compreensão de Deus, e isso afeta o nosso entendimento de amor de Deus. Né? Agora, esse amor de Deus não é um amor permissivo, não é um amor que tudo permite, que tudo que tudo deixa sem consequências. Mas o fato de não deixar sem consequências não significa dizer que haja castigo, né? Enfim, então entender de providência de Deus é algo que a gente precisa. Sobre Deus, né? Deus criou uma lei que é imutável, né? De causa e efeito, né? Então, quando a gente fala em castigo, é bom lembrar que os nossos castigos não são dados por Deus. Na verdade, é a volta daquilo que a gente já fez. Exato, Eliezer, perfeito. Perfeito. Nós não temos como sublimar a consciência, redignificar a consciência, sem dar conta de expiar, de reparar aquilo que nós fizemos, não é? Não damos conta. Em uma outra live, anteriormente, eu estava falando do perdão, que o perdão ele é muito mais salutar para quem dá do que para quem recebe. Não que a gente não precise do perdão daqueles que nós ofendemos, precisamos. Nos deixa mais leves para continuar a jornada de trabalho e de caminhada. Nos deixa mais leves. Mas, por exemplo, se eu faço um grande mal para o Eliezer e o Eliezer me perdoa, aquele perdão serve muito mais ao Eliezer do que a mim. Serve também a mim, mas preponderantemente a ele. Porque aquele perdão, quando verdadeiro, o cura. Põe para fora todo o processo de mágoa, de ressentimento, de endurecimento do coração, de capacidade de amar. Põe para fora isso, revolve dele um ranço, a ele. E quando eu recebo o perdão do Eliezer, eu não estou redignificado na minha consciência. Eu só estou mais leve. Eu não espiei aquele erro que eu fiz para Eliezer. Boa, Miriam. Boa. O Emmanuel tem um livro sobre justiça divina. Ele trata justamente sobre isso. Não é? Então, a minha consciência não está redignificada com o perdão do Eliezer. Eu só estou mais leve, desonerado de uma parte da responsabilidade para prosseguir o caminho. Mas a redignificação da minha consciência só acontece quando eu espio aquele mal, espio com X, quando eu reparo aquele mal, e quando antes da expiação eu me arrependi sinceramente daquele mal. E quando eu reparo esse mal, ou para o Eliezer, ou para alguém, em mesma circunstância similar, em mesma circunstância de aproximação. Quando eu reparo. E mais, quando eu não faço mais o que eu fiz. Quando eu consigo não mais falar mal de alguém, quando eu consigo, por conta da minha disciplina de espírito, em função da expiação, do arrependimento e da reparação, parar de fazer o que eu fiz. Parar, isso passa, não acontece mais no comportamento da gente. Só aí a minha consciência começa a se redignificar. A minha consciência não se redignifica com o perdão do Eliezer. O perdão serve a quem dá. Muito mais. Em uma ínfima
que ajuda, obviamente. Então, entender de providência de Deus é entender de redignificação da consciência, de amparo, da proteção, de obediência, de resignação. Eliezer, querido. O perdão me parece que ele fala mais, ele diz muito mais da pessoa que deve perdoar do que até mesmo da pessoa que praticou um ato para poder merecer o perdão. Sim, exato. Teoricamente, quando a pessoa pede o perdão, ela já tá reconhecendo seus erros e tudo mais, né? E tem uma... Não perdoar é se assemelhar a quem... E tem uma coisa, Eliezer, no perdão, que a gente precisa olhar com muito vagar. Por exemplo, uma coisa é eu chegar e dizer para você, tendo errado contigo, e você estando ressentido, magoado, profundamente magoado comigo. Eu chego para você e digo assim, Eliezer, me perdoa. Uma coisa é eu dizer dessa forma. E uma outra coisa é eu chegar e, antes de pedir perdão para você, dizer assim, Eliezer, eu sinto muito pelo que eu te fiz. Porque quando eu peço perdão, eu jogo para as tuas costas o jugo desse perdão. Eu me desvencilho de qualquer responsabilidade a partir de agora com o meu pedido de perdão e transfiro esse jugo para você, para que você, uma vez sobre os teus ombros com esse jugo, decida me dar o perdão ou não. Se você me dá, ótimo, revolvendo o coração e todas as condições sobre-humanas de me perdoar, porque você está com o fardo agora dessa minha emissão. Ou se você disser, não, eu não te perdoo, aí você assume a responsabilidade que até então era minha. Veja, muito mais digno, muito mais humano, muito mais honroso e reconstitutivo da minha frequência vibratória está quando eu digo assim, Eliezer, eu preciso do seu perdão. Eu sinto muito pelo que eu te fiz. Porque aí eu assumo a responsabilidade junto contigo da necessidade do perdão, que vai te curar e me deixar mais leve para continuar a minha trajetória, para suprimir do meu comportamento aquilo que eu te fiz em relação a outras pessoas. Então, quando eu me arrependo, desculpa repetir, quando eu me arrependo, quando eu expio, quando eu reparo e quando eu deixo de cometer o que eu fiz para você, é que eu começo um processo de redignificação da minha consciência, que não se dá com o teu perdão. Isso. Que ajuda. Vou fazer um alerta aqui. Começou a chover. Já sabe como é a internet, né, quando chove. Então, eu pedi desde já desculpa a algum colega se a gente cair aqui, né, no nosso lado de cá. Mas se acontecer, enquanto eu estiver online, eu vou estar entrando aí, viu? Pronto, então... Desde já a presença de todo mundo aí, tem Aparecida Formiga aí, Jacivan deve estar assistindo aí através do Instagram de Renata, a filha dele, né? Eu vi muita gente do Vinha de Luz entrando aí, do céu. Alguns eu não conheço, devem ser alunos seus aí, né? Provavelmente. Então, a todos. Lembrar que terça-feira que vem a Ana Emília vai estar fazendo a live com a gente. Tem Aparecida sabia disso, mas e a Aparecida... Você está falando agora aí, Renata, não sei se você está vendo, é Jacivan. Põe a Aparecida nessa rota, porque a Aparecida também é uma valorosa trabalhadora espírita que muito tem contribuído com o espiritismo na nossa região. Aparecida... daqui a 15 dias é ela. Boa! Ela não sabia, mas é ela. Boa, excelente. Então Eliezer, caminhando para o desfecho das nossas reflexões, o que é que a gente precisa aprender com esse nosso duro irmão, pelo qual nós precisamos agradecer a Deus pela existência dele e aprender com essa existência na redignificação das nossas consciências enquanto raça humana, não é? Eu vou aqui separar algumas poucas, não é? Por exemplo, a primeira é paciência. Nós precisamos trabalhar a paciência dentro de nós, porque é algo que a paciência ela é um atributo da alma humana que vibra um padrão vibratório de aproximação de bons espíritos. Enquanto a impaciência atrai espíritos impuros e levianos, porque ela é um sinal sonoro de atração por uma frequência de maus espíritos, a impaciência sufoca o impaciente e atrai para junto dele espíritos perturbados.
E a paciência, ela acerena, ela emana um padrão vibratório de acolhimento, de refazimento, de alinhamento espiritual. Então, a paciência é um dos primeiros valores que nós precisamos aprender enquanto raça humana com esse nosso duro irmão chamado Covid-19. Uma outra coisa é a resignação, não é? A resignação é a obediência do coração. Dizer assim, Senhor, eu preciso aprender algo, eu já fiz tudo o que eu podia, tudo que estava nas minhas mãos eu fiz e não deu certo. Aquilo para o qual eu, com firmeza de propósito, me organizei e muito disciplinadamente dei conta de fazer tudo o que estava ao meu alcance. Tudo, Senhor, mas não deu certo. Se não deu certo e eu fiz o meu melhor para dar, aí entra a resignação. A resignação, ela não é baixar a cabeça, não, não é porque Deus quer. Não, calma. Resignação não é porque Deus quer. Não é apenas isso, não é só isso. Resignação é quando você fez tudo o que você podia e para aquilo que você se organizou com um disciplinamento profundo da tua alma, você não conseguiu. Aí entra a resignação. O que eu preciso aprender com isso? O que essa situação tem para me dizer? Como é que eu vou sair melhor dessa circunstância? É como, por exemplo, aquela pessoa que pega um câncer e a pessoa pega um câncer, ela não sabia cozinhar, ela não sabia sequência nenhuma de exercício físico, ela não caminhava, ela tinha o coração endurecido, ela tinha sérias inimizades, alimentava inimizades, embora os inimigos que ela achava que tinha, que tem, não eram inimigos dela, era uma pessoa egoísta, materialista, concentradora, pouco caridosa. A pessoa pega um câncer. Aí a pessoa começa a ver a vida. Aí a pessoa aprende a cozinhar, se alimenta melhor, faz exercício físico, desonera o coração, se coloca sistematicamente no trabalho de caridade. E a pessoa aprende a ser melhor com aquele chamado que a fez pôr-se resignadamente em reflexão. Então a resignação é a obediência do coração. É a pergunta para si mesmo, o que essa situação quer me dizer? E uma vez identificada a resposta, eu começo a mudar o estilo de vida por uma compreensão que eu tive de uma conduta que até então eu não dava conta de envidar na minha vida. A resignação é isso. Ela é isso. Ela é essa obediência profunda do coração, que me chama a um outro estilo de vida, que eu acolho por uma resposta que eu procurei, obtive da circunstância que me afligia a alma. Não é? Pronto, então, paciência, resignação, abnegação. A abnegação é a gente entender que só o útil é necessário, o supérfluo nunca o é. O supérfluo é tralha para a alma. Então, o que é que eu tenho me ocupado que eu posso e necessito abnegar, pensar, reconsiderar? O quê? Quais são os meus projetos que o resultado deles me aproximam de Deus? A abnegação é quando eu vou praticar a caridade, quando eu vou renunciar, quando eu vou me corrigir nas minhas pulsões animais em relação à minha escravização à materialidade. Não é? A questão 134 do Livro dos Espíritos nos lembra que o dinheiro nos é uma prova muito mais árdua do que a miséria, do que a pobreza. A pobreza é uma prova árdua, duríssima, duríssima. Mas a questão 134 da obra, o que é o Espiritismo. Mas o dinheiro consegue ser uma prova ainda mais árdua para aqueles que lidam com esse processo por necessidade em relação dos seus compromissos ante ao dinheiro, não é? Enfim, é algo que a gente precisa considerar. Então, paciência, resignação, caridade, abnegação, renúncia, não é? A outra coisa também é o desinteresse, a solidariedade humana. Nós precisamos sair do guarda-chuva, da cobertura desse nosso duro irmão, mais solidários.
A raça humana precisa ser mais solidária. E nós temos milhares e milhares de exemplos da solidariedade. Essa é uma das conquistas da condição humana que vieram para a nossa geração com esse nosso duplo irmão chamado Covid-19. Nós temos aprendido compulsoriamente, a duras penas, sermos mais solidários, percebermos melhor a humanização, percebermos a necessidade da ciência, a necessidade do Estado social, a necessidade de uma rede sólida de proteção social, a necessidade de saúde pública, a necessidade de solidariedade humana, a necessidade de um povo que se preocupa com o mundo, o planeta, o orbe, a sua espécie, em diferentes lugares do planeta, que nós somos um mesmo povo, reunidos sob o espírito de uma mesma lei, na direção de um mesmo fim. Irmãos. Então, nós precisamos sair para uma nova normalidade, para uma nova constituição de uma nova normalidade. Nós não podemos voltar para a normalidade que nós tínhamos. Foi dela que nós espiamos hoje um vírus. Nós não temos normalidade para voltar. Nós não temos normalidade para a qual voltarmos. Nós precisamos envidar uma nova configuração de relações humanas a partir de uma nova normalidade que nós instauraremos para a vida, numa conjunção de esforços de corações irmãos. Irmãos. Então nós precisamos sair com essa estrutura de solidariedade como referência de conduta humana. Humana. Uma outra questão também é nós entendermos e vivermos melhor a caridade. A caridade material, a caridade essencial, a caridade moral. Nós precisamos sair mais caridosos, porque muito acima da solidariedade há a caridade. A solidariedade é uma expressão da caridade. Não é? A caridade é mais duradoura, mais sistêmica, mais consciente. A solidariedade, apesar de ser muito boa e necessária, ela é mais pontual. Ela é mais focal, objetiva, esporádica. Não é? Um espírito solidário, com o desdobramento da solidariedade, com a compreensão e entendimento da solidariedade, vai se tornando um espírito caridoso, misericordioso. Não é? E uma outra questão também que está dentro da caridade é o amor ao próximo, a compreensão do próximo enquanto um irmão. Não é? Bem naquela perspectiva da parábola do samaritano, né? Da parábola do samaritano. É interessante, certa vez, eu estive com um irmão que era de um centro espírita chamado O Samaritano. Aí eu, conversando com ele, eu disse, e eu trabalho lá no Bom Samaritano? Ele disse, Uyama, o espírito que ajuda a gente lá no centro espírita, disse pra gente não falar Bom Samaritano. Por quê? Porque Bom Samaritano é uma expressão da dureza dos corações dos cristãos primitivos. Porque para ele nenhum samaritano prestava. Para eles nenhum samaritano prestava. Eram todos muito ruins. Aí uma forma deles manterem essa compreensão de que nenhum samaritano prestava, aí quando eles foram falar do samaritano que Jesus falou, eles disseram o bom samaritano, como só tem um bom samaritano. O resto continua não prestando. E na parábola do Cristo, em momento nenhum Cristo diz o bom samaritano. Em momento nenhum Cristo se refere ao samaritano como o bom. Ele está dizendo, era um samaritano. Vai passando um samaritano, né? E aí, pela dureza dos corações de quem ouvia o Cristo, para ratificar a compreensão de que samaritano nenhum não prestava, mas havia um bom, aí escreveu-se o bom samaritano. Enfim, né? Para pensar nisso. Né? Enfim. Mas dentro dessa sua reflexão aí, um exemplo prático foi a construção de um hospital na fronteira entre Israel e Palestina com ações conjuntas. Pois é. A pandemia traz alguma coisa boa também. Sempre traz. Essa né? reflexão. Sempre traz. E o que é que a gente precisa conter? Superar da condição humana, não é? A primeira coisa é a imprevidência. A imprevidência. Nós estávamos muito, muito imprevidentes. Toda imprevidência resulta num processo de desumanização, de comprometimento das bases humanitárias. Toda a imprevidência. A imprevidência que a gente tem com a gente mesmo,
nos desumaniza um pouco a cada dia. A gente levanta, não faz a cama, não ajeita a cama da gente, não é? O clima de uma cama bagunçada dentro de um quarto interfere no padrão vibratório do ambiente. Oh, eu escuto isso aqui, sabe? Interfere no padrão vibratório. Toda a imprevidência acarreta num comprometimento à humanização, ao disciplinamento da alma. Uma outra questão, superar as imprevidências, não é? Com dinheiro, com amizade, com chamamento à solidariedade, com chamamento à caridade, com cuidado da nossa estrutura íntima em relação à comunhão com Deus. Por vezes nós somos muito imprevidentes, fazemos aquela oração depois do último momento que nós temos de condição de vigor. Quando a gente está exausto, a gente não aguenta mais, a gente vai para a cama. Não seria... a gente precisa ir para a cama com um certo vigor ainda, porque tem as orações de fechamento do dia, de agradecimento, de louvor, de comunhão, de silêncio, de percepção do nosso anjo da guarda, enfim. Não é? Só que essa imprevidência de ir para a cama na exaustão do último fôlego de vigor do dia é uma imprevidência que precisa ser superada. Não é? E as imprevidências vão se somando dia a dia, pessoa a pessoa, grupo a grupo, comunidade a comunidade, estado a estado, e vão reportando caos na relação homem, natureza, trabalho. E isso impacta em exaustão dos recursos para a manutenção da vida do próprio planeta. Não é? Enfim. Outra coisa é a negligência. A imprevidência é coisa, a negligência é outra. A gente precisa parar de negligenciar o estado social, o sistema, a ciência, o conhecimento. A raça humana, em uma grande parte dela, nunca teve tanto desprezo pelo conhecimento como teve antes do Covid-19. Havia um profundo desprezo pelo conhecimento. As pessoas escreviam 4 linhas seguidas no WhatsApp, aí o outro dizia, para de mandar textão. 4 linhas seguidas passaram a ser... O conhecimento nunca foi tão desprezado. Enfim, então, a impaciência, e aí, por fim, o Emmanuel nos traria a última referência, que, na verdade, se fosse o Emmanuel falando aqui, ele apresentaria como primeira, né? O egoísmo. O egoísmo que conjuga o orgulho e a vaidade. Então, a raça humana precisa sair da cobertura dessa nebulosidade que o nosso irmão Covid-19 nos instaura, nos impele, nos imprime. Precisa sair menos egoísta nos seus processos de interação com a vida, com o outro. Então, para sintetizar e finalizar as nossas reflexões, nós precisamos sair dessa condição para uma nova normalidade. Menos egoístas, a preferência seria que nós não saíssemos egoístas, superássemos o egoísmo. Talvez isso ainda não seja possível, dada a escravização ao egoísmo que nós padecemos. Sairmos menos egoístas, menos imprevidentes, menos negligentes, menos impacientes. Então, essa é a condição que o nosso irmão Covid nos impõe. Os valores: sairmos mais pacientes, mais resignados, mais abnegados, caridosos, mais desapegados e com melhor capacidade e condição de amar o outro, o nosso irmão, o nosso ponto de encontro com Deus. Então, Eliezer, as pandemias, elas são flagelos imprimidos sobre a condição humana com um profundo propósito regenerativo, um profundo propósito de renovação, de chamamento à atenção, a condição pela qual se vivia antes dela. A pandemia, ela é uma expressão do orbe, na sua própria autodefesa, para garantir a vida, para enfrentar o processo de desfalecência dos recursos que permitem a vida dele, orbe, e nossa. É um retorno à recomposição de padrões vibratórios melhores. Tem fotos lindas do céu de São Paulo,
que fazia mais de 20 anos que as pessoas não viam o céu de São Paulo azul, porque a espessa nuvem de poluição tóxica não deixava se ver o céu de São Paulo. E agora as pessoas conseguem ver, não é, o céu límpido, não é? As praias limpas, as praias se regeneraram em tão curto tempo, elas se regeneraram com um vigor profundo, não é? Animais que estavam em extinção começam a sair à cidade, caminhar, transitar, não é? Aves começam a sobrevoar, a reproduzirem-se numa escalada muito o equilíbrio do planeta, enfim. Então, o orbe precisou colocar a gente para dentro de casa pelo nosso bem e para a sua estrutura, os seus processos e dinâmicas de recomposição, de renovação dos recursos que já estavam numa rota de exaustão, impressos pela nossa inconsciência, pela nossa inconsequência. Nós não estamos a viver um castigo, nós estamos a viver, como você muito, muito bem, inspiradamente nos trouxe, uma consequência por causa e efeito, por ação e reação dos nossos embrutecidos atos imprevidentes de lidar com a vida e lidar com o orbe em que nós estamos, vivendo uma consequência natural disso tudo. E que Deus espera, ampara, com misericórdia, com proteção, com cuidado, para que nós aprendamos a conviver sob a lei natural, para a qual Ele nos convoca, nos chama, nos informa. Bom, William, ficamos aqui porque aberto, mas discorrer da palestra, da conversa, né? Fez muitas boas colocações. Deixo aí para o público presente, se tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa que queiram dizer. Agradecer aí a todos, né, a presença. Para mim, você colocou muito bem a questão de Deus nisso tudo, né? A questão de como eu já havia falado anteriormente, de causa e efeito, né? Ação e reação é uma resposta da natureza, né? O planeta precisava disso. Daqui para frente, eu não tinha também pensado nessa questão de voltar à normalidade. Todo mundo ficava dizendo, tô doido que volta ao normal, tô doido que volta ao normal. Realmente, não vai ter mais normal. A gente não vai mais voltar, a gente só vai se adiantar. A gente teve que evoluir a força. Daiane está dando os parabéns a você aí. A gente teve que evoluir a força, né? Crescer um pouco mais, com cuidado, não só com a natureza, mas com o próximo, né? Porque também nos fez sentir saudade da presença. Eu, particularmente, dando aula agora online, para mim nada substitui o contato físico, os meus alunos, as brincadeiras, né? Essas coisas. José Carlos está dizendo aí, como seria a nova normalidade? Vai, vou dar a palavra para ti. José Carlos, a gente não tem uma receita, a gente sabe os princípios da sinergia que a gente precisa imprimir. Esses princípios, por exemplo, da paciência, da caridade, do amor ao próximo, do enfrentamento do egoísmo, da compreensão de que todos somos irmãos, da necessidade de termos Estado social, sistema público de saúde pública, rede de proteção social, da gente conseguir valorizar a pesquisa e a gente conseguir uma rede de solidariedade de modo mais duradouro e sustentável nessa condição de interagir com o outro, de respeitar os recursos do ambiente. Por sua vez, são os recursos que garantem a vida dos ecossistemas, que garantem a vida, por sua vez, do planeta e a nossa espécie vivendo. Então, não teria uma normalidade agora posta. Há princípios pelos quais nós vamos constituir uma nova dinâmica de interação homem, natureza, trabalho. Então,
o primeiro princípio, talvez, seja esse do equilíbrio, que não é primeiro, nunca foi primeiro. É o princípio mais basilar de fruição da vida no orbe desde antes da raça humana caminhar nesse orbe, que é tudo caminhar para o equilíbrio, né, das interações. Era ponto de condição da vida desde a raça humana caminhar sobre esse solo, sobre esse orbe, há 250 mil anos atrás, né? A perspectiva do equilíbrio. Então, a gente pensar nesse equilíbrio das relações homem, natureza, trabalho. Então, essa normalidade, ela tem princípios, e nós vamos para dentro dessas interações e tentar rearticular essas relações sem consumismo, tanto consumismo, por enquanto, até a gente conseguir viver sem consumismo, desapego, paciência, estarmos inteiros nos ambientes que a gente convivia, e sempre buscar o equilíbrio dessa relação homem, natureza e trabalho. Essa nova normalidade, nós vamos imprimi-la, conversar, discutir, dimensionar, lutar para envidá-la um dia após o outro, aprimorá-la, avaliá-la, monitorá-la, aprofundá-la, constituí-la nesse processo de cocriação em plano menor. Hoje, essa é a nova normalidade para a qual nós precisamos caminhar. É verdade. Fica aí para mais alguém, algum outro questionamento. Para mim também muito válido na questão da educação, quanto nossas vidas vai mudar a partir de agora, né? Quantas ferramentas surgiram, quanto a gente pôde se mexer. Eu digo isso pelo Master Gold, enquanto a gente lá, de imediato, quando chegou lá a proibição, que foi assim, da noite para o dia, proibiu, já não pode mais ter contato, e a gente, para não ter aula, já teve aula presencial, a gente já foi logo passando a dar aula através de videoconferência, e pegou todo mundo de surpresa, né? Como costumo dizer o velho ditado, foi na bucha. E aí, tanto nós professores quanto os próprios alunos tiveram que se readaptar. E é isso que a natureza sempre faz com o planeta, readaptação, né? O processo de que a gente vai absorvendo as coisas da maneira que vai acontecendo, né? Buscando esse conhecimento, crescendo junto e dar um novo, né? Eu vou até ousar dizer, vamos tentar dar um novo fim a esse planeta, porque eu creio que daqui por diante tudo vai mudar. Talvez seja o momento, né, dentro da doutrina espírita, o momento chave para essa transição. Exato. Eliezer, você, agora por esse exemplo do Master Gold, você nos fez lembrar da inexorabilidade do progresso, que está no Livro dos Espíritos. Está em toda a codificação, mas começa no Livro dos Espíritos. Então, a questão 737 do Livro dos Espíritos nos mostra que quando, no geral, a condição humana ela tende ao estacionário, a padrões estacionários, há flagelos para apressar a consciência da retomada a essa linha evolutiva ante ao progresso. Então, pela misericórdia de Deus e pela fisiologia do espírito que somos, nós somos seres lucigênicos, somos seres de luz, então não há como a gente tapar essa luz da qual o espírito que somos é constituído. Não dá para a gente esconder essa luz num candelabro, numa vasilha, esconder, abafar essa luz, porque essa luz, a natureza dela é irromper, transcender, iluminar. A natureza da luz é transcender. Não há como nós vedarmos, estacionarmos por muito tempo, essa condição da transcendência, da qual a essência do espírito humano é constituída. Então, esses flagelos naturais é uma conjunção de esforços de todos os elementos que trabalham sob uma dada lei natural, a serviço de Deus, rumando na direção do progresso.
Então, esses pontos de pandemia não deixam de ser também um processo de celeridade, de aceleração da nossa necessidade de compreensão, de atendimento à nossa essência constitutiva, que é a da transcendência. Pronto, creio que ninguém tem mais nada a dizer aí, né? Ficou só por último a pergunta de José Carlos. Mais uma vez aqui, e agradecer, Yama. Lembrar, hoje é Dia do Enfermeiro. Nome desses profissionais aí que estão nessa frente de batalha, eu queria exaltar todos os profissionais da saúde, desde o motorista, o maqueiro, o auxiliar, a todos, porque todos estão se expondo, todos estão expostos, muitos a Covid já levou, né? Então já foram recebidos no plano espiritual como guerreiros que são, e a todos que estão ainda aí no fronte de batalha, né? A eles que nós oremos sempre nos evangelhos em casa, pedimos sempre muita luz, muita força, muita coragem a esses irmãos que não apenas por dinheiro, mas por amor à profissão, estão lá buscando, arriscando suas vidas por nossas vidas. Desde já, os parabéns a todos eles e muita luz em suas vidas. Agradecer mais uma vez a todos os presentes aqui, né? Saudar Daiane aí que estava presente, a todos do Vinha de Luz, né? O próprio Jacipan, que estava aí com o Instagram de Renata, porque ele não usa, um amigo querido que estou sentindo muita falta da presença dele aqui, né? E a todos, Dona Elisa, que estava online, Elisângela, enfim, né? Daqui da Casa Vinha de Luz e do Céu, também o irmão Geraldo Neto, enfim, a todos. E a você, meu amigo, mais uma vez, ficamos aqui também à disposição quando você precisar, né, para algum diálogo. Palestra nem ver, porque eu não sei fazer palestra, a gente sabe fazer diálogos assim, uma conversazinha. Dizer a todos que o Yama foi meu professor, antes mesmo de saber que ele era espírita, e eu estava adentrando a doutrina espírita na época, naquele ano de 2012, ou foi 2013, eu estava adentrando a doutrina espírita naquele tempo, na FASP, né, porque eu trabalhava lá e ele foi professor, e eu fui fazer E de lá para cá, fechamos uma amizade tão valiosa, um amigo tão querido. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, que Deus te abençoe. Ilumine sempre, te dando aí essa admirável capacidade que você tem e lucidez de análise, não só da doutrina espírita, mas de tudo à sua volta. Muito obrigado. Eu quero agradecer a mentoria da Casa do Vinha de Luz, os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais do Reencontro e essa irmanação sob a qual corações encarnados e desencarnados estiveram juntos em torno desse alimento espiritual, amparados pelas mentorias das casas do Vinha de Luz e do Reencontro e dos amigos espirituais, dos espíritos protetores. Os nossos irmãos católicos chamam de anjo da guarda, que agradecer aos anjos da guarda de cada um que ampararam também esse realinhamento espiritual ao longo desses instantes de reflexão. Gratidão aos obreiros e obreiras da vida eterna. Você quer fazer a prece final? Faço. Só deixar registrado que eu vi que agora há pouco entrou também o NEAC, né? O pessoal do NEAC aí entrou, né? Então deixar registrado aqui. Nossos valorosos irmãos. Nos assentemos, nos acomodemos em uma posição onde o fluxo de energia possa transitar, fluir melhor em nossos corpos, vindo do alinhamento espiritual que nós aqui empreendemos nesse instante, amparados pelos obreiros e obreiras da vida eterna. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos profundamente por esse instante de alimento espiritual, de partilha, de reenergização, de cura, de informação, que a nós serviste pela tua doutrina luz.
Nós agradecemos também a espiritualidade amiga que amparou esse serviço e que muito laborou nesse processo de realinhamento espiritual que todos nós passamos. Mestre amado Jesus, que a tua espiritualidade amiga aqui presente possam levar esses eflúvios de paz aos nossos lares, às pessoas que amamos, aos necessitados de cura, que sob a tua proteção, sob as condições do nosso irmão duro, Covid, que padecem, Senhor Jesus, orai por elas, com a tua espiritualidade amiga. Nos ajudai nesse processo de consciencialização do orbe, no orbe, para sairmos da melhor maneira possível na direção de uma nova normalidade, compromissados com a tua graça e com a vida da condição humana no planeta, na direção das coisas do alto, vivendo aquilo que somos constituídos em espírito e chamados a viver. Sê conosco, Mestre Jesus, alimenta-nos espiritualmente. Obrigado pela tua mentoria. Auxiliai todos aqueles que precisam, os nossos dirigentes públicos, Senhor. Tocai-lhes o coração, para que eles possam pensar na valoração da vida, pactuados com a regeneração do orbe, que também tanto podem auxiliar. Os inspirai e os protegei. Os tocai, Senhor amado. Que a tua espiritualidade amiga, ao teu serviço, nos ampare sempre, junto com a tua presença e a tua graça. Sê conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.